Fala, empresário, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui da Roda Digital. Não sei se você já sabe como é que funciona. Em geral, eu estou aqui na nossa sede aqui do Grupo Dádiva em Brasília, recebendo várias pessoas que são do mercado, que querem entrar no mercado, querem saber um pouco mais como é o nosso modelo de negócio, o que a gente faz aqui no Grupo Dádiva. Então, eu recebo as pessoas aqui na sede, a gente grava aí uns 40 minutos eu tirando dúvidas das pessoas. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu falo que não sei e a gente passa para a próxima, né? Na maior parte das vezes eu acabo conseguindo responder. Se você está em casa e gostaria de vir, entre em contato com a minha equipe para você saber quando é que a gente está gravando aqui em Brasília, sempre em Brasília, tá? Quando a gente está gravando aqui na nossa sede, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui, tá bom? Espero que a gente possa te ajudar bastante aí no seu negócio. Bom, pessoal, sejam bem-vindos de novo depois do intervalo, né? Durou uma semana, né? Semana passada a gente veio, fez um lanchinho ali fora, voltou. Vocês estão com a mesma roupa da outra semana, não sei porquê. Eu troquei de roupa. Sejam bem-vindos. Bom, quem tiver alguma pergunta a fazer, levanta a mão para minha equipe levar o microfone. Ah, já tá com o microfone, é isso aí. Eu lembro de você da semana passada. Eu mesmo? Beleza. Então, eu falei com você aqui rapidamente, aqui no intervalo, que eu vou lançar um café solúvel energético, né? Vou investir nesse produto. E é um produto que eu estou investindo bastante no branding dele, né? Uma agência super boa aí, a gente vai fazer uma marca top. E vai ser uma marca mãe, né? Embaixo dessa marca mãe, o primeiro produto vai ser chamado Active Coffee. Beleza. E eu quero usar minha marca pessoal para gravar criativos, para vender no meu próprio Instagram. Nunca fiz isso, assim, de usar meu Instagram para vender diretamente um produto meu, exceto, né, curso, mentoria que eu já fiz, em parcerias, enfim. Mas a primeira vez que eu vou ser mais direto. Qual que é o meu desafio agora? Como não ser chato, né, de ficar o vendedorzão. Então, eu estou quebrando a cabeça aqui, já até gerei um pouco de antecipação, porque na minha história, assim, eu já tive e-commerce de dropship, então já tenho uma pegada no e-commerce, né? Já de um bom tempo a galera já acompanha. O que já me ajuda um pouco. Por outro lado, as pessoas querem comprar o produto porque elas veem benefício naquilo, lógico, veem valor, né? É só porque eu sou legal, então vou ajudar o Ricardo, não é caridade, não. Então, como é que eu vou inserir isso? O que você poderia me ajudar, né? Mesclar um produto que tem uma marca que tem que ser independente de mim, mas ao mesmo tempo a marca do Ricardo, pessoal, ajudando a vender o produto, puxando esse movimento. Principalmente no começo, né, por baixo orçamento, não tenho, né, milhares e milhares de reais para botar influencer pesado. É até uma das coisas que eu quero puxar isso também. Tá, vamos lá. Eu não sou a melhor pessoa para poder te responder como gerir o e-commerce sozinho. Eu posso te dizer como fazer atrelado ao infoproduto, que é o que a gente está acostumado a fazer aqui, né? Então, a gente já fez dois caminhos diferentes aqui. Um caminho a gente tem o expert que já tem audiência, no caso a Tati, quando a gente foi lançar nossa marca de suplementos, o primeiro suplemento que a gente foi vender era um suplemento muito adequado ao público dela. Então, era um kit de vários suplementos para melhorar a visão, né? Então, era fácil porque já tinha a autoridade dela para a gente poder usar, para poder lançar. Mais para frente, a gente lançou uma marca de colágeno. E aí, o que a gente fez com o colágeno? Duas coisas. Uma vai ficar difícil para você agora, que é ter vários influencers, né? Então, a gente usou vários influencers para lançar a marca de colágeno. Mas a gente criou um pequeno produto online para atrelar ele, que era um produto de exercícios faciais. Porque isso a gente sabe fazer. A gente sabe fazer anúncio para poder usar infoproduto e tal, e aí a pessoa usava, a gente já gerava uma autoridade e um público para consumir o nosso produto físico, tá? Quando a gente tentou, do nosso lado, simplesmente vender o produto físico, a gente não foi tão bem sucedido, porque não é uma coisa que a gente domina tanto, sabe? É engraçado porque tenho amigos que ganham muito dinheiro, assim, só fazem anúncio direto, joga na página e vende os produtos físicos e tal. Não é a minha praia, eu não sei exatamente como fazer. Eu sei gerar autoridade com o infoproduto, com o expert e tal, né? O que eu já vi algumas pessoas fazerem é usar micro-influenciadores, né? Porque não é tão caro, você consegue pagar mais barato para um micro-influenciador e você usa 5, usa 10. Outra coisa uma coisa que as agências de publicidade mais tradicionais e tal fazem bastante é ter o cliente como divulgador, né?
Então é uma divulgação que ela é um pouco mais nativa até, né? Porque ela não é uma pessoa que está ali paga para poder fazer isso e tal. Então você usar os clientes para poder gravar, você poder distribuir para outras pessoas e tal. Agora, uma coisa que a gente faz bem para outras coisas e que talvez você possa usar é usar os eventos. Então, se você quer trabalhar a sua marca Ricardo, você pode palestrar no evento e em troca você pode estar lá lidando com as pessoas para poder vender as coisas e começa vai ter que ser um trabalho de formiguinha nesse caso. Você não vai usar nem influencer, nem autoridade. Vai ser um trabalho bem de formiguinha, sabe? Talvez fosse legal você usar uma das coisas. Eu tenho uma marca é um amigo meu, não posso contar o nome. E ele fez um trabalho. Não sei se você já viu aquele filme dos dois filhos de Francisco, fala do Leandro e Leonardo, que o pai deles ficava ligando para a rádio para poder pedir para tocar a música do Leandro e Leonardo. E aí ele gastava um montão de moeda ligando, pedindo para a rádio tocar a música deles. E aí os caras ficaram conhecidos desse jeito. Era, sei lá, que eu não gosto de sertanejo, era um desses dois aí. O Zezé de Camargo, foi mal. Mas você entendeu. Eu tenho um colega que ele tinha umas pessoas que trabalhavam para ele só para ficar indo nas lojas de produtos naturais e perguntar se tinha o produto dele. E os caras iam lá, perguntavam se tinha o produto dele e tal, não sei o quê. Aí ia na outra loja, perguntava se tinha o produto dele. Aí vinha outra pessoa, 2, 3 dias depois, perguntava se tinha o produto dele tal. E aí, coincidentemente, vinha uma pessoa dele, que era ele mesmo, porque a empresa era pequena, uma pessoa dele ofereceu o produto para vender na loja. Na loja, então era PDV, outra coisa, ponto de venda ali, direto, tá? E hoje ele vende, não vou dizer qual que é o produto, você vai me matar, mas ele vende o produto dele em qualquer lugar, Biomundo, Mundo Verde, não sei o que, todo lugar que você for, tem lá o produtinho dele, de tanto ele incomodar os caras, sabe? Então ele vinha primeiro fazendo seeding, que era o cara, tentava, mas você não tem tal coisa, você não tem isso aqui, você não tem o Active Coffee? Pô, não, tem o outro, não, eu queria Active Coffee. Aí vem o outro e fala, e você não tem o Active Coffee, tal, não sei o quê. Pô, cara, já é a segunda pessoa que me pergunta, mas eu não tenho. Então, não, mas eu quero é só esse é muito melhor, tá? Ah, você não tem. E aí uma semana depois o Ricardo liga lá, não, eu sou o representante aqui da Active Coffee e tal, a gente tá prospectando novos lugares. Esse é um trabalho mais de formiguinha, mas que funciona também, sabe? Eu ouvi falar já numa estratégia assim, parece até que a Biomundo já está meio ligada. Mas aí você tem que lembrar. Tem os menores que eu posso. Mas você tem que lembrar que existem todas as outras redes, cara. Legal, bacana. Foi assim, foi o seu filho pra ligar. Mas olha, é porque eu sei usar autoridade. Isso é o que a gente faz. Então, de outro jeito, para mim é mais difícil. Só para complementar a última aqui. Você acha que é muito invasivo eu chegar, por exemplo, o fundador da Biomundo, o CEO, eu sigo ele no Instagram, o cara é pequenininho, tem 2.000 seguidores. Então, se eu mandar uma mensagem para ele só não responde se ele não quer, né? Porque ele vai ver, é óbvio. Então, eu tenho seguido muita gente, assim, empresários e tal, quando eu vejo que isso aqui no futuro pode me interessar, eu já sigo, né? Estou fazendo isso. Em dado momento, começar a prospectar, abordar, né? Mas, o cara é o CEO da Biomundo, o cara é gigantesco. Aí eu não sei se eu chegar para ele direto ou chegar por algum amigo que conhece, até o Rodrigo Bines, um cara que conhece muita gente, talvez até conhecesse. Qual que você acha que seria a melhor estratégia de conversar com esse pessoal? Esse colega que você citou, ele conhece todo mundo no mundo inteiro, né? Ele é meu amigo também. Toda vez que eu quero chegar em alguém, ele me ajuda a chegar. Mas se você soubesse o poder de usar o LinkedIn para conversar com essas pessoas, cara, é porque as pessoas do marketing digital esquecem um pouco disso, assim. Mas as pessoas que chegam em mim mais fácil para poder falar de negócio, chegam pelo LinkedIn. Tá? O meu Instagram é poluidaço, assim. Tudo bem que o dele não vai ser, mas para falar de negócio mais diretamente, tal, às vezes é mais fácil. Excelente, obrigado. Oi, Bruno. Boa noite. Eu sou meio que o curioso aqui no marketing. Eu te sigo aí desde a época do Arquiteto de Sucesso. Jesus. Então acho que você vai saber responder minha pergunta. Eu sou arquiteto, eu tenho uma construtora. Bem feito. Eu tenho uma construtora já tem 6 anos, né? Aqui em Brasília, então já faço projetos e obras já tem 6 anos aqui. Só que eu sempre fui muito no off, né? Sempre trabalhei com muito projeto, muitas obras, mas sempre no off. Então, vendo que você já cresceu, já está até fora desse mercado, eu queria lançar um produto digital na área de arquitetura, assim. Eu queria saber de você qual o melhor produto, assim, para começar. Até porque meu Instagram, ele é muito bonito, tem muitas obras, mas não tem audiência. Eu não sou muito de ficar postando, né?
Não sou muito de ficar fazendo stories. Como eu devo começar aí nesse marketing? Olha, se o nicho de arquitetura fosse bom, eu tava lá ainda, brincadeira. Só pra te encher o saco. Veio quicando, né? Tal. Não, mas ele é um nicho pequeno mesmo, né? Quando eu me casei com a Tati, eu tinha um produto muito bem sucedido. O Arquiteto de Sucesso vendia muito, né? Mas eu saí do programa e comprei a parte, né, do ex-sócio dela e tal. E é muito mais fácil lidar com um produto de massa. E eu me lembro que eu tinha... tem umas pessoas que eu também não... Às vezes eu não falo o nome só para não expor a pessoa, né? Mas tem duas pessoas no mercado de arquitetura que são bastante conhecidos e que começaram porque eu ensinei eles. Eu fui lá, dei uma consultoria, mostrei como é que fazia e tal. E desde o início eu falava para eles usarem aquilo mais para o público geral. Isso eu acho que é uma coisa que talvez possa servir para você. Por exemplo, ao invés de vender... agora mudou a semana, o cara mudou de lugar. Ao invés de vender um produto para pessoa que está querendo ganhar dinheiro com estética, você vai vender para todo mundo que quer melhorar a própria estética, é um público muito maior, certo? Ao invés de você ensinar um arquiteto ou engenheiro a fazer obra, mas você ensinar todas as pessoas que precisam fazer obra, como é que elas lidam melhor com a obra, economizam o dinheiro, não quer matar o arquiteto e o engenheiro, não quer gastar todo o dinheiro da vida delas e tal, alguma coisa. Faz muito mais sentido. Quem aqui já fez obra e tem essa dor de achar que você foi roubado de alguma forma, ou o dinheiro foi gasto onde não devia, não é real isso, assim? Então, às vezes, aquilo que a gente sabe não é só para vender para o nosso público. É para vender para um público geral baseado no que a gente sabe, né? E aí, quando você vende para o público geral, você consegue escalar mais. Perfeito. Eu particularmente acho melhor. Quando eu saí do Arquiteto de Sucesso, eu estava num movimento para não vender mais só para arquiteto, porque por mais que eu gostasse bastante de fazer, eu gostava muito de fazer o Arquiteto de Sucesso, mas já estava num movimento assim de, ainda que o produto chamasse Arquitetos de Sucesso, tinha biólogo, fotógrafo, um monte de gente que comprava, porque profissional liberal nenhum aprende a ganhar dinheiro com a própria profissão, né? É impressionante isso, não aprende. A gente é formado para trabalhar com aquilo, mas daí ele ia ganhar dinheiro com aquilo, ninguém aprende e tal. Então eu já estava pivotando para criar um outro produto que chamava Empresário da Própria Profissão, alguma coisa do gênero, que eu nem lembro mais, assim. Empresário de Sucesso, enfim, não lembro mais, mas que já era para abarcar mais um monte de gente. Esse pensamento é legal você ter, sabe? Certo, obrigado. Não. Oi, Bruno. Eu estava aqui na semana passada. Mas você estava lá. A minha pergunta é sobre autoridade. Né? Você tem falado aí nesse segundo bloco sobre isso. E como é que você constrói, quais são assim, as suas sacadas que você poderia me dar para construir autoridade quando eu estou iniciando, né? Porque, como eu falei, eu estou entrando no mercado, ali do mercado de marketing político, já fiz várias campanhas eleitorais, mas eu não tenho resultado no marketing digital para falar, entendeu? Tá, tem dois jeitos, né? O jeito demorado e o jeito rápido, né? O jeito demorado é construir autoridade entregando conteúdo de qualidade, ajudando as pessoas, essa coisa toda. E quanto mais você ajuda, mais as pessoas vão te conhecer. O jeito rápido é entrando em polêmica, né? Eu evito um pouco esse, para ser sincero. Mas, olha só como é isso. Eu poderia, ao invés de estar aqui falando para vocês como é que vocês constroem uma empresa digital de verdade, eu poderia simplesmente estar falando para vocês que lançamento é uma porcaria. Né? Eu acho que é. Não. Eu acho que só lançamento é uma porcaria. Né? Mas eu poderia bater pesado nessas coisas, eu podia entrar nessa, aí eu pego um cara que é maior que eu e vou e falo mal, aí eu falo, porque você é trouxa de ficar aí seguindo o Érico Rocha, ou sei lá do que, sabe, umas coisas assim, isso gera polêmica, né? Em geral, quem gera polêmica tá esperando que o outro revide, porque se o outro revida, ele gera audiência na tua direção e tal. Por que eu tô dizendo isso? Porque existe também jeito de fazer isso sem quebrar os seus valores, assim. É só porque eu não tenho paciência para isso. A real é essa, tá? Mas é um jeito bom de fazer. Na área política, então, você faz assim, você já dividiu entre A e B, né? Então, é simples, assim. Mas o melhor jeito é você
criar bastante conteúdo e você entrona. Se oferece para ir palestrar em tudo quanto é coisa que o povo for fazer, tá? Agora, eu vou te dizer uma coisa que eu conheço e que eu já fiz muito na minha vida, que é uma máquina de gerar autoridade, que é congresso online. Dá mais trabalho do que qualquer outra coisa na internet. Dá mais trabalho do que fazer lançamento semente, lançamento high ticket, tá? E eu vou te dizer por que dá mais trabalho. Porque como é que funciona um congresso online? Você chama 20 pessoas, 30, quantas você quiser, que tenham autoridade, já tem público, né? E você convida eles para palestrar. Então, então vou fazer um congresso online de marketing político, tarará, tarará. E aí você convida lá os 10, 15 maiores caras para poder palestrar no congresso, né? E você vai entrevistá-los, tá? Ou você vai apresentar, ainda que o cara grave uma palestra, você vai apresentar. Você vai aparecer na frente. Eu fiz assim, eu comecei no mercado assim, tá? Eu fiz um congresso online de arquitetura. E eu aparecia e falava: tudo bom, gente? Aqui é o Bruno Capanema, do Congresso Virtual de Arquitetura, e agora eu vou apresentar para você a palestra do fulano de tal, assim assado, e botava lá um puta do arquiteto para palestrar. E aí, o que acontece? Um fenômeno que é transferência de autoridade. Você é a pessoa que está entrevistando um cara que tem autoridade, então a pessoa fala: cara, quem é esse cara? Né? De alguma forma ele é uma autoridade nisso aí, ele está entrevistando esses caras todos. Por que eu falei que dá mais trabalho? Porque os caras não entregam a palestra na hora. É um saco isso. Tem que lembrar o cara de entregar a palestra, de mandar e-mail para o público dele, sabe? São 20 estrelas que você tem que manejar e falar: cara, então olha só, manda para tua audiência, manda para não sei o que, manda para não sei o que lá, tal. Mas é uma máquina de gerar autoridade. Todo mundo que se inscreve para o congresso, depois é sua lista de e-mails, conhece você pode vender o que você quiser. E como é que você convence essas estrelas? Você só precisa convencer o primeiro. Porque depois você vai e fala: cara, tô fazendo um congresso, sei o quê, vão ter várias pessoas e tal. Olha, já tem lá o Bruno Capanema vai palestrar, várias pessoas interessantes aqui, só precisa convencer o primeiro. Obrigada. Boa noite, Bruno, tudo bem? Aqui é o Vini, eu sou gestor de lançamentos aqui no Grupo Dádiva. E uma pergunta que eu tenho para você é sobre ecossistema, né? Quando eu recebi a proposta para trabalhar aqui no grupo, eu achei que isso foi uma coisa muito interessante, né? O grupo não sobrevive apenas de lançamentos e não é só sobre high ticket, não é sobre só sobre produtos de pequeno valor. Em que momento você percebeu que era necessário criar esse ecossistema para que não dependesse apenas de lançamento, não dependesse apenas de uma recorrência? Tem os produtos físicos também que são associados, né? Como você falou, você sabe construir uma autoridade em cima de um expert. Comentou mais cedo, né, sobre a questão de vender o produto físico, criar um infoproduto para ir vender aquele produto físico também. Então, em que momento você viu que era necessário criar todo esse ecossistema para não depender, por exemplo, só de lançamento ou, né, só de uma estratégia? Legal. Eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada. Então, as coisas que acontecem comigo me levam para determinadas direções. Antes de eu trabalhar no digital, eu dava aula num lugar chamado IPOG, que é um instituto de pós-graduação, que é a sede aqui em Goiânia, tal, aqui perto, que viaja o Brasil inteiro, né? Então, os caras pagam os professores para poder dar cada módulo, né, da pós-graduação. E quando eu fui para o digital, na minha cabeça, o arquiteto de sucesso ia ser um IPOG. Eu ia ter um cara falando sobre marketing, um cara falando sobre isso, outro falando sobre aquilo, tal, tal. Aquilo já estava meio na minha cabeça de que o que eu ia montar não era uma coisa baseada num expert. Eu pensava: eu quero ter um negócio grande, que tem um monte de gente. É engraçado que lá atrás eu já pensava assim: se eu vou basear só em mim, eu vou ser escravo daquilo. Eu vou ser escravo do meu próprio produto, né? Se um dia acontecer alguma coisa comigo, já era, tal. Eu já tinha aquilo em mente, mas algumas circunstâncias me fizeram lançar comigo sendo o expert. E aí o que aconteceu? Era um nicho, igual eu estava falando para ele, que é muito pequeno. No Brasil não tem nem 200 mil arquitetos. Talvez agora tenha, né? Mas na época, 10 anos atrás, não tinha. Então, eu já tinha que pensar em outros produtos. Eu já tinha que, pelo menos esteira de produto, eu já tinha que pensar quando ninguém pensava. Pensava: pô, tem muito pouco arquiteto, eu tenho que vender. Aí eu já tinha mastermind, eu já tinha um monte de outras coisas lá atrás, porque eu tinha que vender outras coisas para os caras, tá? Aí eu sair do Arquiteto de Sucesso e virei sócio da Tati. Comprei
a parte do ex-sócio dela. E o que aconteceu foi, primeiro, que eu deixei de ser expert e fui para os bastidores. E aí, é engraçado que você começa a enxergar o mundo de outro jeito, né? E eu pensava assim, cara, se acontecer alguma coisa com a Tati, eu perco a minha esposa, eu perco a nossa empresa, a gente vai ficar a família sem mãe, sem mulher, sem dinheiro. E aí, putz, a gente precisa construir um negócio, não dá para ser isso, né? Tá lascado. Então, a primeira coisa que a gente começou a pensar foi como ter um negócio que não dependesse dela. A primeira coisa. Então, olha, agora vamos procurar outras pessoas. Então, ela começou a treinar os educadores visuais, aquela coisa toda, para ter um produto que não dependesse da Tati, até para eu poder viajar com ela, aproveitar um pouco mais a vida, tal, né? E uma outra coisa que me incomodava, eu sempre trabalhei com vendas de alguma forma na minha vida. E eu acho que o pessoal do digital acha que reinventou a roda. E eu acho isso uma presunção tão grande, assim, sabe? Então, olha para as agências de publicidade tradicionais e acha que não tem nada que aprender com elas. Olha com os caras que vendiam por telefone call center e acha que não tem que aprender nada com os caras e tal. Reinventou a roda, né? Os caras achavam que ia pegar um computador, botar numa mesa, sentar na praia e ficar ganhando dinheiro daquele jeito a vida inteira, porque leram um livro lá do Trabalho 4 horas por semana, que eu li também, inclusive, foi o responsável por eu estar no mercado digital. Só serviu para isso. Porque ninguém trabalha 4 horas por semana, né? Mas por eu pensar dessa forma, o que uma coisa leva a outra, eu já ficava incomodado. Eu falava, cara, o modelo de negócio não é uma forma de vender. Lançamento é uma forma de vender, perpétuo é uma forma de vender, tal. O modelo de negócio é uma coisa muito maior. E aí você olha para as empresas grandes, a gente tem que olhar para fora, tem que olhar para outras coisas. Sei lá, olha para uma Amazon da vida, né? A coisa que a Amazon menos faz é vender livro, que eles começaram vendendo no livro, né? Olha para a Apple, assim, você compra um iPhone ou você pode assinar a Apple TV. As coisas tão longe uma da outra e tal. Então, e aí eu criei uma coisa na minha cabeça que é, o expert, ele é um foguete. O foguete lança um monte de satélites. Entendeu? É o jeito mais fácil de chegar no espaço, é com o foguete. Mas o que vai ficar lá no espaço não é o foguete. Entendeu? Você joga e você solta as várias outras coisas, né? E quanto mais elas estiverem interligadas, é melhor para a empresa e para você. Porque, igual eu estava falando para a nossa colega ali da agência, né? Pô, ela lidar com uma pessoa de RH, uma pessoa que ensina a cozinhar, uma outra pessoa que ensina a namorar, outra pessoa, é diferente demais. Aí você tem que toda hora, aí você tem que entender um outro público, é tudo muito, toda hora aprender de novo as mesmas coisas. Agora, se você tem uma empresa de suplemento que vende para o cara que é o cara que comprou o infoproduto, porque como é que funciona o Dádiva, né? Qual é o modelo de negócio do Dádiva? A gente tem uma empresa de saúde, que tem várias coisas de saúde, aí a gente tem uma empresa de suplemento que vende vários suplementos para as pessoas que estão na empresa de saúde, aí a gente é sócio de uma plataforma onde vende não só os cursos de saúde, mas outros cursos também, e na Dádiva Business School a gente ensina tudo que a gente faz aqui. Então, quer dizer, tudo que a gente estiver fazendo complementa as outras, né? E aí fortalece. É meio maluco isso, parece que dá mais trabalho, e dá mesmo. mas é de longo prazo, né? A gente tem que pensar em longo prazo. Eu quero uma empresa que eu possa passar para os meus filhos, que eu possa vender, que eu possa fazer outras coisas com ela. Legal, Bruno. Tenho mais uma pergunta. A gente vem vendo, né, esse advento da IA. Você comentou mais cedo, né, sobre a questão de produção de vídeo, edição de vídeo, que isso já é uma realidade. E uma coisa que eu vejo que, não sei se por eu não ter pesquisado, mas eu vejo que é uma necessidade que a gente também poderia explorar aqui no grupo, seria alguma IA ou um time de análise de dados, né? Como você encara isso? Essa necessidade da gente entender melhor os dados, seja dos lançamentos, seja do negócio em si. Eu acho sensacional. Na verdade, minha maior dor na empresa hoje é não ter todos os dados que eu gostaria, porque eu tomo decisões baseadas em dados. Né? Então, quanto mais dados e tal, e inteligência de dados, para mim é melhor. Agora, só tem uma coisa sobre a inteligência artificial, eu até gravei um vídeo esses dias sobre isso, falando exatamente isso, que é o seguinte, a maior parte das pessoas que são mais novas e estão no mercado, elas não vão entender exatamente o que eu vou dizer agora. Quando surgiu a internet, foi uma das coisas mais disruptivas da história da humanidade, assim. Foi impressionante, assim, sabe? Quem viveu antes da internet e depois da internet é impressionante, né? E no começo,
a internet ela surgiu com respostas de como fazer mais fácil aquilo que a gente já fazia no offline. Então, é o pet, agora é online. É o namoro online, não sei o que lá, online. Então, aquilo que você já fazia no offline, fazer online, tá? Só que as empresas que ficaram não foram essas. O Uber não é isso. O Airbnb não é isso, né? As empresas que são gigantes, elas não são o jeito que você fazia melhor por conta da internet, tá? Porque depois começam a surgir os novos negócios. A inteligência artificial é a mesma coisa. Agora tá todo mundo discutindo, porque com a inteligência artificial dá para fazer vídeo mais fácil. Dá para postar mais fácil, dá para fazer não sei o que mais fácil. Daqui 1 ano, 2 anos vão começar a surgir os novos modelos de negócio que a gente não faz nem ideia. Aí é disruptivo, porque vai ser mais disruptivo do que foi a internet. Vai ser inteligência artificial. É por isso que eu fico ali, eu acho um saco toda hora passar o videozinho no TikTok e o cara falando, quer usar o ChatGPT, não sei o quê, e eu assisto mesmo assim, mesmo achando um saco, porque é importante, porque a gente tem que estar na frente disso daí tudo, tá? Se você for pensar, o Uber, por exemplo, não inventou nada. O Uber usa Google Maps, Stripe, usa, sabe, assim, só que eles pegaram aquele Lego todo que existia e criaram um modelo de negócio novo. O Airbnb pegou tudo que existia, criou um modelo de negócio novo, sabe? Daqui a pouco alguém vai juntar essas inteligências artificiais todas e vai criar outros negócios que a gente não faz nem ideia, sabe? Então, eu tenho maior vontade da gente ter todas as coisas de dados melhor na empresa, mas eu estou ainda mais preocupado qual é o modelo de negócio que vai surgir disso daí? Será que mata o meu? E se matar o meu, é melhor eu descobrir isso dos outros, que aí eu mesmo mato. Boa noite, Bruno. Ele estava na frente. Vai lá. Boa noite, Bruno. Eu sou o Vinícius e minha pergunta é sobre internacionalização. Você falou que quando você lança um expert lá, você leva pouquíssimo tempo para, de fato, tracionar. E eu queria saber quanto tempo até ter essa autoridade de fato, a operação rodar bem igual roda aqui ou parecido. Tá, vamos lá, Vinícius. Eu vou falar como aconteceu conosco, por exemplo, tá? O nosso primeiro lançamento lá fora, a gente investiu R$80 mil, tá? 40 mil foi para distribuir conteúdo da Tati, porque ninguém conhecia a Tati, né? Então, eu peguei depoimentos, peguei os melhores vídeos e traduzi, dublei, ela regravou e tal. Então, a gente distribuiu o conteúdo para criar uma base de pessoas que conheciam ela, tá? Aí eu fiz um lançamento com os outros 40. Fiz um lançamento, e aquele lançamento podia ter voltado zero para mim. Para mim estava tudo bem. Eu estava comprando dados, estava comprando informações, sabendo qual país eu podia botar dinheiro, quanto, tal, aquela coisa toda. Eu botei 40, e é o que eu falo que Deus é muito bom comigo. Eu botei 40 e voltou 320. Né? E aí eu já tinha feito um acordo com a Tati, que aqueles 80 que a gente gastou era verba de guerra. Então, se a gente perdesse aquele dinheiro, a gente não ia morrer por causa disso. Aí eu pensei, bom, verba de guerra por verba de guerra e tal. Aí o próximo lançamento eu investi 320. Na verdade, eu não investi 320, porque aí tira a taxa da plataforma, não sei o quê, mas eu investi tudo de novo. Por quê? Eu tinha uma visão que era o seguinte: o mercado hispano é excepcional, estava lá tudo por fazer, aberto para ser conquistado e tal, mas nós não somos melhores ou mais inteligentes do que os nossos amigos dos países latino-americanos. A gente só chegou primeiro. Uma hora eles iam chegar também. Então eu queria já crescer logo, antes de o negócio não ser mais mato, sabe? Então a gente foi reinvestindo, e em 1 ano a gente já era do mesmo tamanho do Brasil, mas porque a gente reinvestiu tudo. Aí é verba de guerra. Eu sou muito competitivo, muito, tá? Tem uma pessoa que é concorrente nossa em espanhol. E ela é gente boa pra caramba até. Ela teve no Brasil para um evento de marketing e tal. Veio em Brasília só para conhecer a gente. E ela foi lá em casa e tal. E eu falei, cara, é muito legal você ter vindo aqui. É melhor que a gente seja concorrente saudável, né? Eu quero ser concorrente saudável, nunca vou puxar o seu tapete, você não vai puxar o meu, nada disso e tal. Eu só preciso te dizer que eu sou muito competitivo, eu sempre vou querer ser maior que você. Ponto. Isso aí, assim, mas do ponto de assim, gentil, eu falei do jeito gentil, tá? E aí eu queria reinvestir, inclusive, para poder não enxergá-la mais nem no retrovisor. Ela ser grande mesmo. Hã?
Eu quero o bem dela, mas eu quero mesmo. Eu já quis comprar o produto dela, mas aí não rolou. Eu ainda pensei, podia comprar, né? Aí quem não gosta da Tati comprava o dela, quem não gostava dela comprava o da Tati, e ainda podia fomentar a briga das duas, né? Elas não iam topar, porque as duas são muito do bem, mas ia ser muito legal a Tati aparecer no vídeo e falar assim, você que tá aí assistindo os vídeos, dando você quer, não acredita nessa pilantra e tal. Ia ser muito bom. Boa noite, meu nome é Súlia Princivale, já tive, né, em outro encontro aqui, você já tinha falado sobre o congresso que você fez, eu queria saber mais sobre ele. Eu saí daqui muito empolgada, o nosso ramo é de pedras naturais, de revestimento, e aí tem tudo a ver, um congresso de arquitetura, para a gente ampliar os arquitetos, que são nossos clientes indiretamente. E aí você falou, bom, eu queria saber, assim, o que você pode me falar em geral, o que você pode me dar de dica. Eu lembro que você falou que é uma forma de, vamos dizer, de contágio de uma pessoa para outra, você oferecia um e-book, mas hoje em dia, assim, eu acho que não funciona. Se você tem alguma dica sobre isso. Você comentou agora que os palestrantes eram todos grandes e que você, para conseguir isso, conseguindo o primeiro já, é isso mesmo? Eram todos grandes mesmo? Como... Tinha um que não era grande, que era eu, tinha uma palestra minha no meio. Mas hoje é só você já convidar ele, né? Na verdade, eu fiquei muito pensando em convidar você, já está convidado. Mas eu palestraria com o maior prazer, mas eu acho que se eu fosse falar hoje, os arquitetos de hoje não vão saber mais quem eu sou. Então, no final... Mas a ideia é não só falar de arquitetura, mas de coisas que possam alavancar a arquitetura em geral. E você, sim, né? Ok. Não, aí talvez eu possa... Nesse sentido. Mas o que aconteceu... Assim, eu fiz muito congresso online, tá? Era o meu business. Porque eu fiz o congresso e ele deu tão certo que outras pessoas no Brasil queriam fazer congressos e me contratavam. Uhum. Então... E aí é engraçado que as pessoas falam assim, lembra aquela época que no Brasil tinha um monte de congresso online e tal? Eu falo, lembro. Lembro que eu ganhava dinheiro com todos eles, né? Então eu lembro, escrevia a copy, fazia as coisas todas, tá? Mas E quando eu fui para o mercado hispano, como expert, eu criei um negócio chamado CMI, Congresso Mundial de Infoprodutores. Eu fiz o congresso do mesmo jeito. Tava até esses dias falando, será que a gente tá na hora de fazer outro e tal? Né? Porque agora dá muito trabalho. Dá, mas eu tenho uma equipe para dar trabalho para eles. Eles precisam, né? Senão, pô, vamos lá, né? Nós vamos ficar usando a inteligência artificial, ficar tomando café aqui o dia inteiro. Não dá. Mas, olha, essa coisa que eu fazia de a pessoa indicar e receber algum prêmio, isso existe até hoje, tá? Chama referral. Tem um monte de... É marketing de indicação, tá? Tem um monte de ferramentas só disso, inclusive, tá? De marketing de indicação. É que quando eu comecei lá atrás, nem ferramenta existia. Eu precisei contratar uma pessoa para ela desenvolver uma ferramenta e aquela coisa, minha cabeça é uma cabeça de negócio. Então eu fiquei um tempão sendo dono de ferramenta, inclusive, porque as pessoas faziam os eventos, os negócios, usavam a minha ferramenta. Eu era dono de uma ferramenta disso. Mas como é que funcionava? É o seguinte, ó. A pessoa se cadastrava e na página de obrigado tinha essa coisa dessa ferramenta. E tem várias por aí, tá? Se for procurar referral, você vai achar. Aí a pessoa cai numa página dessa e aí tem lá quais são os prêmios, você já cadastrou, né? Você vai dizer, ó, se uma pessoa indicada por você se cadastrar no congresso, você vai ganhar uma palestra extra de tal coisa. Se 5 se cadastrarem, você vai ganhar não sei o quê. Então você põe lá o que cada um vai ganhar e a ferramenta gera um link só para a pessoa, exclusivo da pessoa. E a pessoa cola aquele link onde ela quiser, no WhatsApp e tal, onde ela achar que deve. Entendeu? E aí vai gerando um ranking, você vai mandando para as pessoas. Eu mandava para as pessoas semanalmente o ranking. Falava aqui, ó, as pessoas que já destravaram o bônus de 5. Aí tinha lá o nome e o primeiro ganhava alguma coisa. Então tinha pessoa que tinha 35, tinha 50. Pouquíssima gente indica esse tanto, tá? A maior parte das pessoas indica 1 e 2. Por isso que é legal você ter um bônus legal para a primeira pessoa. Que eu não consegui imaginar bônus além de uma palestra extra. Eu tinha algumas palestras a mais, assim. Eu tinha
era alguma coisa em grupo, alguma mentoria de coisa profissional e tal, e a pessoa que indicasse mais ia ganhar o acesso a todas as palestras do congresso. Aí depois que eu lancei a ferramenta, tinha umas pessoas que usavam a ferramenta e botavam assim, vou dar um iPhone e tal. É muito besta isso, porque você tem que botar uma coisa que tenha a ver com o congresso, porque senão vai vir um monte de gente, um monte de lead que não serve para nada, entendeu? Você tem que ser uma coisa que está alinhada com aquilo. Mas né? O congresso era pago? Era o gratuito? Congresso era todo de graça. Como é que funciona o congresso online? Tá, deixa eu explicar. É assim, ó. Você vai lá e traz, por exemplo, são 7 dias e tem 3 palestras por dia, 21 pessoas, palestrantes. Tá? Então tem uma palestra de manhã, uma de tarde e uma de noite. Durante 7 dias. E a pessoa só assiste de graça naquela hora. E aí depois, se ela quiser ter todas as palestras, ela compra. Em geral é assim que acontece. Então a pessoa assiste e tal, ela só se cadastra para assistir, gera bastante lead. Ela se cadastra para assistir. E no final você oferece para ela comprar. E aí eu tinha palestras e eu tinha entrevistas. E aí eu me lembro, faz bastante tempo, mas eu lembro claramente, era assim, se a pessoa quisesse comprar todas as palestras era 297, se a pessoa quisesse comprar todas as entrevistas era 297, se ela quisesse comprar as palestras e as entrevistas era 397. Aí eu só vendi o de 397. Teve uma pessoa só que comprou o do outro e eu dei o upgrade para ela, porque eu não ia criar uma área de membros inteira, separado, só para aquela pessoa. Eu dei de presente para ela o resto, assim. Mas o congresso não dá dinheiro. Não é para dar dinheiro. É para gerar lead e autoridade. E aí depois faz o que Eu você fiquei quiser. na dúvida sobre essa questão de ser pago ou não, para valorizar a coisa. Ou se é de graça, sabe? Se não fica meio assim, de graça, a pessoa nem... Você pode dá até valor. testar ser pago, mas não faz muita diferença, não. Não. O que mais, por incrível que pareça, o que mais chamava a atenção das pessoas era ter certificado. Uma coisa que a gente pensou em fazer pago, nem que fosse uma taxa pequena, para selecionar mesmo o público, para não vir quem não é da área, quem não está interessado realmente no assunto. E nem era para ganhar grana, não. Era mais tipo assim, todo o valor que for arrecadado das inscrições vai ser doado para a instituição de câncer tal, ou para... Entendeu? Para qualquer Mas coisa é que desse tipo. como nesse momento vocês estão interessados em quanto mais lead melhor, não, é melhor ser de graça. É melhor. Você acha que vale a pena divulgar isso também nas universidades? Então, aí você vai usar esses canais. Quais eram os canais que eu usava? Era Instituto de Arquitetos, era faculdade, as pessoas mandavam para os amigos, aquela coisa toda. E eu fiz 18 mil leads de graça. CREA, Confea, tudo que imaginar. E aí, quer dizer, foi o meu primeiro, primeira vez que eu vendi mais de 100 produtos, mais de coisas, putz, eu ganhei uma grana com R$0, foi muito bom. mas me catapultou, qualquer coisa que eu lançasse ali depois para os arquitetos ia dar bom, porque gerou autoridade. Entendi. Valeu, obrigadão. Tem mais alguma dúvida? Tomei o microfone de você. Próximo. Thaís. Eu de novo. Bruno, é o nosso colega do arquiteto. Quando você falou para ele expandir mais assim, a parte mesmo dele se divulgar, trazendo outras pessoas, não fica um pouco confuso, não? Porque, por exemplo, o que eu penso é dele... Ou ele fala com estudantes, vendendo um sonho no mundo do arquiteto para atingir um nível ali, talvez que ele esteja hoje, ou ele fala com os próprios arquitetos, mostrando o modelo de negócio que ele tem, que é vantajoso, enfim. Como que ele falaria com essas outras pessoas de fora para conseguir essa audiência, mostrando talvez só as dores? Por exemplo, quero contratar ele para poder construir a minha casa. Então, eu sou uma cliente dele que não tenho tempo para poder acompanhar no sentido de comprar o curso dele, para poder aprender, saber quais os problemas que eu vou enfrentar numa obra. Então, como que ele me atingiria nesse sentido para eu poder comprar, não o trabalho final dele de construir a minha casa, mas um curso dele? Tá, vamos lá. Primeiro que ele não vai tentar falar com os 3 públicos, não. Tá? Não pode. São pessoas muito diferentes. Aliás, estudante não compra nada. Falar com o estudante não faz o menor sentido. Tá? Então já descarta logo aí de cara esse daí.
mas ele não vai tentar falar com todas as pessoas, né? Ele vai falar com um público só, que é o público leigo, né? Agora, como é que você fala com esse público? Você grava vídeos falando das dores das pessoas. E isso é simples, ele consegue levar, ele sabe quais são as 10 maiores dores das pessoas que contratam a construtora dele, né? E muitas vezes o primeiro conteúdo, e o conteúdo até que mais viraliza, tal, ele é o conteúdo que mostra, que ressalta a dor, não necessariamente que dá a solução da dor, mas, por exemplo, eu faço turmas do Casados para Sempre lá em casa com a Tati, né? A gente passa 13 semanas com alguns casais, né, lá em casa e tal. Uma das coisas que a pessoa precisa aprender é identificar o que ela faz de errado. Antes de fazer certo, a pessoa precisa identificar o que ela faz de errado. Então, essas dores, às vezes, elas são mais latentes e isso já viraliza. Qual era o meu vídeo que mais viralizava? Eu até falei para a colega que eu não gostava de polêmica, mas eu tinha um vídeo que eu tinha muito hater, que eu falava assim, que todo mundo reclama que o mercado de arquitetura é prostituído. Mas se todo mundo reclama que o mercado de arquitetura é prostituído, quem é que prostitui? Aí eu falo, quem prostitui é você, que faz projeto e não pede nota, que ganha comissão da loja que você indicou, que faz não sei o quê, nananana. Eu falei, enquanto você estiver fazendo tudo isso, quem está prostituindo é você, para de reclamar que o mercado é prostituído e tal. Então, o que eu tinha de hater que falava, mas não é isso, mas receber RT não é assim, eu estava nem aí, eu falava o que eu acreditava, tá? E beleza, mas eu não estava nem dando a solução eu ia dar depois, porque o cara ia pensar, se eu parar de ganhar a comissão da loja, meu escritório vai falir. Aí depois é que eu ensinava ele como é que ele ganhava dinheiro. Então, o que ele tem que mostrar é gente que contratou e deu errado a contratação, que perdeu dinheiro, que tem, mas é isso daí. E no final, ele sempre pode chamar a pessoa, o call to action desses vídeos, no final sempre pode ser para uma aula onde ele fala os principais problemas de uma construção, alguma coisa do gênero, e lá ele chama para poder comprar outra coisa. Mas aí, no caso, ele chama dessas pessoas para poder comprar outra coisa, eu só consigo enxergar, essa ajuda que eu quero saber de você. Eu só consigo enxergar, beleza, ele vai estar gravando lá as dores, ele vai atingir o público que quer contratar ele para fazer o serviço, não para aprender com ele. E é isso que fica confuso, porque se ele está fazendo conteúdo para atingir as pessoas, saber quais são as dores, as principais dores de uma obra, e aí eu chegar no perfil dele, beleza, eu posso chegar lá para contratar ele, para ele fazer a minha obra. Não vou contratar ele, um curso dele, entendeu? Não, se no vídeo dele, ele está sempre fazendo uma chamada para ação, dizendo que ele tem um vídeo onde ele ensina a lidar com essas coisas. É um funil do mais normal do mundo, assim. Ele está lá gerando conteúdo, a pessoa chega no perfil dele, está lá nos links, está um link mostrando que ele está lidando com isso e tal. Porque uma coisa não é excludente da outra. O que acontece, por exemplo, a pessoa chega até mim, algumas pessoas querem vir no Market Secrets e vai lá, vai pagar R$2.000, tal, não sei o quê, para eu explicar o meu modelo de negócio inteiro, porque às vezes a pessoa quer o time comercial. Aí depois a pessoa vai pagar lá alguns milhares de reais a mais para poder entrar no Empresários Digitais e a gente explicar como é que faz tudo. Mas tem gente que paga uma grana preta para ficar 3 dias aqui na empresa com a gente e a gente fazer pela pessoa. Tá? O lance eu estou mostrando a dor. Como eu vou aplacar a dor? Cara, depende do nível do que a pessoa pode pagar, né? É que ele tem que fazer, assim, o funil a boca de funil mostrou a dor, mostrou que existe. Chama a pessoa para conhecer o perfil dele. A pessoa se inscreve no perfil dele. Se inscreveu no perfil dele, agora tem conteúdo de remarketing para essa pessoa que escreveu. E aí agora é anúncio. Esse anúncio leva a pessoa para ver conteúdo mais completo. Esse conteúdo mais completo tem 20, tem 30 minutos, pode ser um vídeo de vendas, por exemplo. Ou pode ser uma chamada para conversar com um consultor se é um high ticket. Então, tá tudo bem, não tem problema ele mostrar as coisas todas da construtora. Eu dei um exemplo aqui de um pessoal que eu ajudei a entrar no mercado, falando de construção, eu não vou falar o nome deles, mas eles fazem as duas coisas. Não são excludentes, entendeu? Se eu quisesse, por exemplo, que a pessoa me contratasse pra caramba para poder construir, ainda assim, um conteúdo mostrando tudo de errado que tá na construção, ainda ajuda o cara a me contratar.
Porque eu tô lá falando, isso aqui que é de errado, você toma cuidado com isso, toma cuidado com o picareta que faz isso. Na hora que você for contratar uma pessoa, não contrate uma pessoa que venda assim, que faça isso, toma cuidado com isso, com aquilo outro, não sei o que, tal. O cara fala, quero contratar esse cara aí. Mas aí, no caso, esse cara, é isso que eu tô te falando, ele vai contratar, eu vou contratar ele para ele fazer a minha obra, não para eu aprender. Claro que não. Claro que fica não. confuso. Dá para ele montar um modelo de negócio gigante, tá? Por exemplo, ele tá chamando o cara, e aí o cara, foi o que eu falei, ele vai fazer um anúncio, vai jogar o cara para assistir uma aula dele. Na aula dele, ele tá falando que ele tem um curso sobre isso. Agora, ele pode vender tudo isso para os caras do lado de lá. Se ele quiser, ele pode fazer anúncio para arquitetos e engenheiros aprendendo a construir com o método dele. Ele certifica, dá um selo para esses caras. Exato. E aí ele fala para esse cara aqui, só contrata quem tem o selo XYZ e o cara compra de cá. Assim, eu consigo ver um modelo de negócio gigantesco, tá? Mas, na verdade, só para isso que eu já tô falando para ele fazer é falar das dores, de como aplacar essas dores. Chama o cara para seguir ele. Agora ele vai fazer remarketing para esse cara e vai jogar o cara num conteúdo de 20, 30 minutos, tá? Eu faço isso. Se você já viu algum anúncio meu, provavelmente você foi impactada por isso. Eu tenho 6 pilares no Empresário Digitais. Tá? Eu falo de high ticket, eu falo de produto físico, eu falo, né, de internacionalização, de time comercial, tarará. Eu tenho pequenos conteúdos que falam disso. Essa pessoa vem me seguir. Aí eu faço um anúncio falando um pouco mais sobre esse conteúdo e chamando a pessoa para ver um conteúdo maior. A pessoa vai cair num conteúdo maior, numa página que tem lá 20 minutos de conteúdo onde eu explico tudo. É sempre conteúdo relevante. A pessoa vê lá um conteúdo de 20 minutos. Tem um botão embaixo para conversar com o consultor do meu time. E o consultor do meu time vai explicar para aquela pessoa o que é mais valioso para ela, o que faz mais sentido. Se ela comprar o meu produto mais barato ou mais caro, tá, segundo aquela pessoa que ele está atendendo ali. Mas eu podia muito bem estar jogando a pessoa num grupo de WhatsApp, fazer um meteórico e lançar, ou jogar a pessoa numa aula na quarta noite, fazer um lançamento de um produto mais barato e tal. Uma coisa não viabiliza a outra. Então, mas você não concorda que são 2 públicos diferentes? Aquele público que quer aprender e aquele público que quer contratá-lo. Não. O público está aprendendo até para contratar. Uma coisa é o público que vai fazer a obra com ele. Então, esse público que vai fazer a obra, ele está chegando pelo conteúdo, certo? Pelo conteúdo que ele fez anúncio e tudo, é um conteúdo pequeno, mas eu não vou comprar um curso dele sobre isso. Por que não? Porque eu não tenho esse tempo. Lembra que eu te falei que eu sou a pessoa que eu não tenho tempo para estudar, eu não quero saber sobre... Você? Não, eu digo assim, eu sou o tipo de público, né, que existem outros, que eu não quero parar para estudar sobre obra, sobre arquitetura, eu quero que façam por mim. Mas eu cheguei no perfil dele porque ele me deu uma dica muito legal de não contrate empresas assim, porque você vai ter muita dor de cabeça na sua obra. Então eu gostei do conteúdo dele, me dando essa dica, eu falei, eu posso pensar, eita, realmente esse cara sabe do que ele está falando, mas eu não tenho tempo para poder comprar um curso dele e saber todas as outras dores. Aí você chegou no conteúdo dele e a internet não vende só para Brasília. E aí você chegou no conteúdo dele e você está lá em São José do Rio Preto. E aí você fala, pô, esse cara é muito legal, mas ele não vai fazer minha obra aqui. E aí ele tem lá um curso que é mais rápido e que tem tudo descritivo de tudo que o cara precisa fazer na hora de contratar uma empresa para construir. Todos os passos, o que ele tem que tomar cuidado, o que não tem, tal, não sei o quê. Acredite, tem gente que vai comprar. Não é porque você acha que você não tem tempo para fazer isso. Vai ter gente que vai comprar e muita gente. Porque a pessoa está se educando. Cara, isso daí é básico, assim, do mercado digital. Vai ter gente que vai comprar o curso dele, vai ter gente que vai comprar a imersão dele para poder aprender rapidinho em 2 dias, porque não tem tempo para fazer 1 mês de curso, e vai ter gente que vai contratar ele para construir. Pois aí é por isso que eu penso que ele teria que ter então uma esteira de produtos, né? Mas ele já tem uma esteira. Ele faz a obra e ele vai ensinar com o curso. Isso já é uma esteira. 2 já é uma esteira. Ela está entendendo que é excludente. Mas não é excludente. É porque eu acho que ele teria que... Sim, eu foi o que eu falei, não é porque eu não tenho tempo, eu estou colocando eu como exemplo no sentido de, eu sou uma pessoa que eu não quero estudar sobre isso, mas eu quero contratá-lo para fazer para mim. Tudo bem, eu vou te contar um segredo, no marketing digital a gente só converte 1%, vai ter 80% das pessoas que falam, eu não quero contratar isso aí, não tenho tempo para mim, não é para mim, e tem 1% das pessoas que falam assim, eu só vou construir depois que eu aprender direito como é que eu contrato, porque eu passei 20 anos juntando dinheiro para poder construir essa casa e eu não quero jogar esse dinheiro fora, então é melhor eu pagar 1 mês de curso e aprender do que eu simplesmente contratar alguém e jogar meu dinheiro fora. Acredite, existe. E muita gente.
Milhares. Teria que fazer um teste, né? Não é teste, existe de Eu verdade. acho que teria que aplicar, fazer um teste Existe de mesmo. verdade. Eu estou nesse mercado há mais de 10 anos e eu sou arquiteto há mais de 20. Acredite, existe. Porque como é que ele vai vender um produto para... Como é que ele vai falar com... Por exemplo, ele vai falar com um estudante, ele vai falar com... Não, é porque talvez então eu que não estou sendo clara. Mas enfim, então é teste. Perdão, não quero perder a paciência com você, desculpa. Não, imagina, tá tudo bem. É só para entender mesmo o raciocínio de falar com esses públicos todos ao mesmo tempo e ele não se referencia em nada. Thaís, não são públicos todos. É um público. Gente Bruno, que quer público. construir. Gente que quer construir. Público. Gente que quer construir. Mas o arquiteto, ele quer aprender com ele. Ele não vai vender para arquiteto. Mas é isso que eu tô falando. Não, eu tô falando desde o início, ele vai vender para o público aberto. Eu tô dando o exemplo nesse sentido, dele ensinar as pessoas da área dele e, no caso, a outra pessoa. É isso. Vamos Por lá. isso que são duas pessoas diferentes, entendeu? Desde o que foi que eu sugeri para ele lá atrás? Para ele vender para o público aberto, não vender para arquiteto. Ele começou me perguntando como é que eu vendo para arquitetos. Eu falei, não venda para arquitetos. Eu falei, Mas por use que o ele seu não Use o seu conhecimento de arquiteto para vender para outros públicos. A pessoa quer construir. Ele não vai ensinar a construir. Isso daí tem um pessoal do Bora na Obra ensinando, tem outras pessoas ensinando, tá? Ele não vai ensinar a construir, não é isso. Ele vai ensinar o público leigo como não perder dinheiro na hora de construir. Como é que o público leigo faz uma obra investindo direito o dinheiro, menos, com mais cuidado, mais organizado, como escolher a construtora certa, como fazer com tempo, tal, quais são os passos todos os cuidados que a pessoa tem que ter. Público leigo. Essa pessoa ou vai comprar o curso dele ou vai contratar ele para construir. Ela é a mesma pessoa. Ele não vai falar com o arquiteto. Olha, depois que eu saí do mercado de arquitetura, porque o arquiteto de sucesso simplesmente acabou, porque eu fui cuidar de outras coisas. O mercado criou um vácuo, porque eu dominava o mercado. Mas não existe vácuo em mercado nenhum. Então esse mercado hoje está super pulverizado. Tem um monte de gente que ensina pedacinhos de coisas que eu ensinava. Ele vai entrar nesse mercado para quê? Tem 200 mil pessoas e tem 100 mil profissionais querendo vender para os caras. Uma pessoa está ensinando a renderizar, outra ensinando a fazer obra, outra ensinando não sei o que e tal. Ele não vai ganhar dinheiro com isso. Na real, ele não vai ganhar dinheiro com isso. Não, agora eu entendi. É porque na minha cabeça eu estava pensando no público da pessoa que quer contratar ele e arquiteto. Ah, então agora você entendeu, eu tô feliz. É isso, é um público só, é o público externo. Não, ele não vai falar com arquitetos. Bruno, eu queria saber, aproveitando a pergunta que o colega fez sobre ecossistema e que você também tinha perguntado, tinha comentado sobre a concorrente da Tati, né? Se pudesse até compraria. O que é fundamental para a gente construir equity no digital, né? Tendo em vista que hoje a marca é uma pessoa, né? Então, o que você acha que é fundamental para a gente conseguir construir equity no digital? E uma segunda pergunta é: quantos % hoje do teu valuation é baseado em receita recorrente? Tá, vamos lá, por partes. A segunda eu não vou te responder, não. Tá, não vou te falar nem do meu valuation, nem de quanto está em receita recorrente, tá? Mas vamos lá, para você poder construir equity, né? Tem duas formas aí. As pessoas às vezes querem começar só com uma empresa, porque a empresa é que tem equity, a empresa é que é vendável. O expert não é tão vendável assim. Mas a empresa você não constrói ela tão fácil se ela não tiver um expert. Tá? Então, o expert ele é aquele foguete que eu falei. O expert serve para lançar aquilo, usa o nome dele e depois você transiciona para ter uma marca. Para ter um Olhos de Águia, Grupo Dádiva, Dádiva Business School e tal. Entendeu? Então você usa o foguete para lançar aquilo e depois você vai trabalhando as marcas. Agora, se você é um influencer, você pode fazer um caminho contrário, que é o Media for Equity, né? Que é, por exemplo, sei lá, a Anitta fez com o Nubank, né? Ganhou lá um percentual do Nubank para poder fazer propaganda para o Nubank pro resto da vida, né? Mas a gente não é a Anitta, né?
não vai fazer nada disso, assim. Então, a gente como expert, nós somos as pessoas que põem no ar. E aí depois a gente vai trabalhando essa transição. Agora, essa transição é importante, porque senão você vai estar lá com 90 anos ensinando a pessoa a fazer aquele negócio, tal, daquele jeito, não sei o quê. Não dá certo, senão você vira realmente escravo pro resto da vida daquele produto. E só te ajudando com o que você quer saber da recorrência, recorrência é fundamental para qualquer empresa. Mas não é só recorrência também. É porque as pessoas falam assim, não, mas a recorrência é melhor para equity. Né? Todo mundo fala, recorrência é melhor para equity, recorrência é melhor para equity e tal. Você está construindo a empresa para vender? Depende, você tem que saber para que você está construindo a empresa. Ela é só para ser vendida depois ou não? Tem várias coisas, a empresa tem várias coisas diferentes, impactar, ajudar, né? Trazer bem-estar também para sua família, outras coisas e tal. Eu acredito em você ter todas essas coisas. Todas elas. Tem gente que paga a tua recorrência, tem gente que paga a sua venda única, tem gente que vai pagar as outras coisas todas. Agora tem que ter. Então, assim, o expert, no caso, ele não é a marca em si, né? Ele é só um pedacinho da empresa que é... No começo ele é tudo, mas depois ele começa a ser cada vez menos. Entendi. A ideia é essa, ele é tudo, depois ele começa a ser cada vez menos. Por que quando eu falei para ela ter uma agência que tivesse vários experts, eu achei que era mais interessante, porque cada expert desse, ele ajuda a criar uma marca dela, principalmente se for suplemento, se for alguma outra coisa, tá? Porque ela podia ter uma coisa que complemente os 3 ou 4 experts que vai ter na agência e que é dela. Só que como ela é sócia do expert, o expert também vai ser sócio, mas aí cada um é sócio de um pedacinho. Vamos supor que você tenha 5 experts e você é sócio de cada um desses experts em 50%. E aí você tem uma marca de um suplemento, de alguma coisa do gênero, e esses 5 são sócios e cada um deles tem 10%. E aí dá 50% e você tem 50% da marca de suplemento, entendeu? Valeu, obrigado. Opa, boa noite, Bruno. Vou para a última. Bom, meu nome é Bruno também. Eu fui editor por 20 anos de livros, né? E antes ainda da questão do digital, o livro era visto como autoridade, né? E seguindo na linha um pouco de autoridade, expert, enfim. Depois do crash que teve aí das grandes redes uns anos atrás, né? Eu fiquei com bastante receio de continuar nessa linha. Mesmo já tendo alguns projetos de seguir talvez voltado para expert, aumento de autoridade, enfim. Eu sei que a Tati lançou um livro também. Vai lançar outro agora. Não, bacana. E aí o que eu queria saber era justamente assim, o que você vê de impacto positivo do livro para o expert ainda hoje? Você ainda acha que é um bom caminho de autoridade? Se realmente hoje, eu sei que o vídeo gera autoridade mais rápido, enfim, tem uma série de outras vantagens. Mas se o livro ainda é um bom canal e um bom trampolim aí de autoridade para os experts. Eu acho sim, Bruno. O livro ele traz uma autoridade diferente da autoridade do vídeo, né? Uma coisa, você chega num hotel carregando o teu próprio livro com a sua foto do lado de trás, assim, tal, deixa por acaso a pessoa do hotel ver, sei o que, ele vai te receber diferente dele ter te visto no vídeo. Ainda mais que o Brasil é o campeão mundial de influencers. Então, se todo mundo é influencer, daqui a pouco ninguém mais é influencer, né? Porque o grau máximo de todo mundo ser influencer é ninguém ser influencer. E o livro ele é super importante. O livro ele tem algumas questões, ele tangibiliza, né? Isso é muito legal. Primeiro que na cabeça das pessoas, quem escreve um livro é porque é autoridade de verdade. A gente sabe que tem um monte de picareta por aí que escreve livro também, mas na cabeça das pessoas, quem escreve um livro tem autoridade de verdade, tem um conhecimento real para poder passar ali, tá? Então isso já é diferente, assim. E por mais que a gente tenha tido essa coisa das pessoas, são poucos nichos que as pessoas ainda compram muitos livros, né? Mas pelo menos o livro é um pequeno outdoor seu que tá ali também, né? Onde você tá passando, você tá no aeroporto, você tá não sei o que, você vai vendo e tal. E eu acho que sim, eu acho que vale muito a pena, na verdade, né? Você não vai ganhar dinheiro com ele, obviamente, mas o que a gente está falando aqui é que todas essas coisas elas têm que estar sempre interligadas, né? Então, a Tati, todas as vezes que ela vai falar da autoridade dela, que ela tem um discurso falando, eu tenho um método que
vende, que eu trabalho com ele há mais de 20 anos, e há quase 20 anos. Eu sou a maior autoridade no mundo nesse método, tal, não sei o quê. Eu sou autora do livro tal, que quando eu lancei foi o 8º mais vendido no Brasil. Aí isso ela fala, isso já faz parte do discurso dela, né? Eu acho muito relevante. Pode ser um bom topo de funil. Claro. A gente vende bastante a versão digital dele também. Muito, assim. Milhares e milhares até. E a gente dá ele de presente, o físico, para os 200 primeiros que compram o curso. Eles recebem em casa, e é muito legal ele receber em casa o livro da Tati, sabe? Muito bacana. Bom, vamos lá, deu tempo aí? Tem mais? Eu vou responder só mais do meu amigo venezuelano aqui, aí a gente termina. Sobre internacionalização mesmo. Top 3 dos países que mais vendem, não precisamente países hispanohablantes, mas geralmente, porque eu realmente fiquei surpreendido com o seu anúncio quando falou que faz 6 em 7 na Costa Rica. Você sabe que eu também não sabia, olha que engraçado essa coisa. A minha equipe, isso é legal, às vezes você tem uma equipe produzindo conteúdo, né? Porque a minha equipe falou assim, você sabia que você fez 6 dígitos em 12, 13, sei lá, X países diferentes, tal, não sei o quê? Eu falei, não, porque eu olho o faturamento total lá, deu tanto, tal. Sabia que na Costa Rica tinha feito mais de 100 mil, tal país tinha feito, eu não fazia ideia, é real isso, né? E eles usam a Costa Rica como exemplo porque gera essa surpresa aí, que tá gerando em você, né? Gerou em mim também. Eu até conheço a Costa Rica, por acaso, mas eu sei que é pequenininha e tal. Os top 3 países pra gente, tá? São México, Estados Unidos hispanohablante, que tem mais de 50 milhões de pessoas que falam espanhol lá, e Colômbia. Sempre esses aí. A gente estava vendendo muito bem na Argentina, cada vez mais. A Argentina já era o 4º país que a gente estava vendendo mais, mas agora ficou difícil de tirar o dinheiro de lá. Eles apertaram mais, está mais difícil de sair com o dinheiro da Argentina, então a gente deu uma cortada. Mas a gente vendia muito bem também. Não, perfeito, obrigado. Mas tem esses países aí. Costa Rica, República Dominicana, Uruguai, Peru, Chile. E foi por esse anúncio que a gente comprou o Market Secret. Olha só. Logo, mandei logo para o meu sócio Bora. É isso aí. Vou contar isso pro meu time de conteúdo, eles vão ficar felizes. Porque eu gravei, porque eu, em geral, eu tenho um pouco de resistência de ficar falando assim, 6 em 7, 7 em 7, 8 em 1, sei lá do que, tarará. Porque eu tendo a achar que esse tipo de coisa satisfaz mais ao meu ego do que qualquer outra coisa. E eu já tô numa idade que eu não quero massagear o meu ego mais, sabe? Então eu já tomo mais cuidado com isso. Mas eles têm razão, porque de alguma forma mostra para as pessoas que você teve resultado naquele lugar, teve resultado no outro lugar, né? Então eu fiquei um pouco reticente de gravar esse aí. Mas o criativo que mais aparece sempre vejo até o final. Aí, tá vendo? É por isso que ele aparece pra você, porque você vê até o final. Pode parar de ver agora, que eu já gastei dinheiro com você. Valeu, obrigado. Obrigado a você. Bom, gente, vou encerrando por aqui, né? Ó, você que está em casa, obrigado por ter assistido a gente também. Toda semana tem episódio novo, tem os cortes todos no canal, né? Já curte aí, compartilha, faz aquelas coisas, tudo que você sabe que faz, que você também é do mercado, para você poder saber que colocou no ar, né, gente? Obrigado a vocês todos, tá? Deus abençoe o negócio de cada um de vocês, a família de vocês, que vocês recebam todas as bênçãos de Deus sobre vocês, tá? Eu tô sempre aqui para vocês precisarem, viu? Um abraço, fiquem com Deus.